Nosso tema para hoje tem o título: Que é o homem para que dele te lembres? Quem fez essa pergunta? Você se lembra? Quase acertou. Exato. Eu sei que você só estava nos testando. Essa manhã eu estava repassando esse sermão bem cedo, ainda bem que era bem cedo, e quando eu fui ver meus slides, meu PowerPoint estava completamente fora de configuração para a tela plana, e eu tive que refazer tudo de novo. E eu olhava no relógio angustiado, eu digo, espero que eu consiga terminar ainda em tempo. E felizmente foi possível. Que é o homem para que dele te lembres? Essas palavras foram pronunciadas por Davi. Davi era um homem amante da natureza. Davi, quando jovem, cuidava das ovelhas de seu pai, e à noite ele se deitava na grama, olhava para o céu estrelado, e aí, nessa contemplação, ou eu diria dessa contemplação, brotou essa sua pergunta. Davi compôs, inclusive, vários salmos chamados Salmos da Natureza. Tamanha era a sua devoção e admiração pela natureza. Eu me lembro quando eu era garoto, eu ia sempre para a fazenda da minha avó, se é que podemos chamar de fazenda, não era uma propriedade tão grande, mas era razoável, e ali ficávamos nas férias. E à noite, um dos meus passatempos prediletos era ir para a varanda daquela grande casa, e me deitava ali, tinha chamam de parapeito lá, não é? E ali eu me deitava e ficava olhando para o céu, contemplando as incontáveis estrelas. E de vez em quando eu tinha o privilégio de flagrar um cometa, um meteoro, se deslocando, e aquilo me fascinava. Agora eu fico imaginando Davi, naquelas colinas, cuidando ali do gado de seu pai, do seu rebanho, contemplando aquele maravilhoso céu estrelado, pontilhado de estrelas. E eu estou seguro, irmãos, de que foi num contexto semelhante a este que ele pronunciou essa maravilhosa expressão de louvor e adoração, que ele acabou registrando aqui nos Salmos de número 8. O Salmos 8 é um dos salmos, como eu mencionei há pouco, da natureza, porque Davi escreveu vários salmos chamados Salmos da natureza. O Salmos 8 é um deles, o Salmos 19 é outro, Salmo 29 também, o Salmo 65, o Salmo 104, foram vários os salmos da natureza que Davi escreveu. E eu posso imaginar Davi estupefato com a beleza desse céu pontilhado de estrelas, e agora ele irrompe com as palavras já mencionadas no título da mensagem. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele fez a seguinte afirmativa. Estamos falando de um filósofo, não de um teólogo. E olha o que disse ele. Duas coisas inundam minha mente, com renovada e crescente maravilha e espanto. Que duas coisas eram essas? O céu estrelado acima de mim e a lei moral. Uau! Ouvir isso de um filósofo toca, não é verdade? Ali estava agora o pastor de Israel, maravilhado com a imensidão do espaço sideral e maravilhado ainda mais pelo fato de que o Senhor era o criador de tudo aquilo e criador daquela incomparável, magnânima e esplendorosa obra de arte. Davi se maravilhava de que Deus, criador de tudo isso, ainda se importasse com algo menor do que um grão de poeira cósmica, chamado ser humano. Por isso ele irrompe com as palavras, quando contemplo os céus, obra de teus dedos, uma outra versão diz, obra de tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Queridos, quantas vezes nós nos achamos tão especiais nós somos, mas às vezes nós nos julgamos muito importantes da nossa perspectiva.
E quantas vezes isso é traduzido numa palavra chamada orgulho? Davi, quando contempla os céus, ele fica se perguntando: quem sou eu? O que sou eu para que Deus ainda se lembre de mim? E agora eu fico pensando, se Davi, contemplando o céu, a olho nu, chegou ao ponto de expressar-se da forma como o fez, imaginem se Davi tivesse o conhecimento astronômico que nós temos hoje. O que diria Davi se ele soubesse que o brilho de algumas estrelas que ele contemplava naquela noite havia saído daquela estrela para chegar até ele a alguns anos-luz? Tamanha é a sua distância. Para que a sua luz chegasse ao nosso planeta, ela teve que viajar à velocidade da luz alguns anos. E a velocidade da luz, os senhores sabem, ela é algo além da compreensão humana. A luz viaja a 186 mil milhas, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Outro dia eu estava fazendo uma viagem num trem chamado trem-bala. Eu peguei esse trem em Genebra, na Suíça, para França, Paris. E depois de 5 horas nesse trem, a 350 km por hora, eu achava que era muita velocidade para algo em cima dos trilhos. Quando você entra num avião que vai aí a 980 km por hora, pensa que está a alta velocidade. Quando você vê passar um avião supersônico, outro dia eu estava numa demonstração de um show aéreo e eu vi o avião passou em silêncio e logo em seguida veio o som, ele estava indo à frente dele. E tudo isso ainda é fichinha, irmãos, quando a gente pensa na velocidade da luz. Imagine, 300 mil quilômetros por segundo. E eu sei que ainda assim você fica perdido, porque eu também fico. É algo, como eu disse, além da compreensão humana. Um objeto viajando à velocidade da luz, queridos, por um ano, a essa velocidade aí, ele percorreria a distância de nada mais, nada menos que 5,87 trilhões de milhas, ou seja, 9,39 trilhões de quilômetros a essa velocidade em um ano. Claro, chegamos na casa dos trilhões, a gente se perde. Mas talvez isso aqui nos ajude a entender um pouquinho melhor o que é a velocidade da luz. Os senhores sabem que a circunferência da Terra é de aproximadamente 25 mil milhas ou 40 mil quilômetros a circunferência. E viajando então à velocidade da luz, para que a gente consiga conceber um pouco melhor isso aí, é possível você, em apenas um segundo, dar 8 voltas no planeta. Em um segundo. Sabem, queridos, a circunferência da Terra não é nada para se comparar à grandeza do universo. É só a nossa galáxia, que é apenas uma dentre bilhões de outras galáxias no universo. Ela é tão vasta que a distância entre as estrelas que a compõem essa distância é medida em anos-luz. Calcula-se que o círculo estelar da nossa galáxia tenha de 200 a 400 bilhões de estrelas, maiores e menores. O total chega a por volta dos 400 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. Isso significa que se alguém contasse essas estrelas na velocidade de 3 estrelas por segundo, após 200 anos teria contado menos do que 5% do seu total. 200 anos, contando a velocidade de 3 por segundo. 200 anos depois você teria contado menos que 5% do total de estrelas da nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, queridos, o tamanho dela é de 100 mil anos-luz. Para você sair de um extremo dela e ir até outra. Lembre-se, a nossa Via Láctea é apenas uma, dentre outras milhões que existem no universo. Por que nós estamos falando tudo isso, queridos? Você verá já já por quê. 100 mil anos-luz é a distância de uma extremidade a outra da nossa Via Láctea. Ou seja, para você viajar de uma extremidade a outra da nossa galáxia,
você teria que passar 100 mil anos viajando à velocidade de 5,87 trilhões de milhas ou 9,39 trilhões de quilômetros por ano. Você viajaria 100 mil anos para cruzar só a nossa galáxia. Não é maravilhoso, irmãos? Vamos ver algumas outras comparações um pouquinho mais de perto? Vê se isso aqui ajuda. Eu sei que os nomes estão... eu até falava para o Naldo há pouco, quando a gente mover esse piano ali para cima, nós vamos mover os bancos mais para cá, para a gente conseguir ler melhor. Mas ali você tem a Terra, não é? Ao lado da Terra, um outro planeta muito grande, chamado Vênus. Aqui você tem Marte, Mercúrio e Plutão. Agora note, nessa outra dimensão aqui você tem Júpiter, você tem agora Saturno. Olha como Saturno já ficou pequeno perto de Júpiter. Olha a Terra como ficou pequena agora, entende? E o que dizer de Netuno? Porque isso aqui é Urano. Esse que nós temos aqui azulzinho é Urano e o outro é Netuno. A Terra está bem aqui, entende? Olha Plutão, o tamanho que ficou. E agora quando a gente compara com o Sol? Aí está o Sol. O PowerPoint, o laser não vai ali na tela, mas você vê ali o Sol, ali aquele maior já é Júpiter, que parecia tão grande, agora há pouco, não é verdade? Olha Júpiter onde ficou, olha, lembre-se de como ficou Saturno antes, olha agora Saturno ali ao lado de Júpiter, e agora você vê a Terra onde ela está e Plutão. Então quando você vai comparando com outros planetas maiores e o Sol, você começa a ter uma ideia de quão insignificante é o nosso planeta. Agora voltamos a lembrar. Cientistas calculam que o número de estrelas observáveis no universo, queridos, é algo em torno de 10 elevado à 25ª potência, mas nós vamos chegar lá. Antes, porém, eu quero só chamar a atenção aqui. Eu estava mostrando que isso aqui é o nosso sistema solar. Agora, olha o nosso sistema solar dentro do panorama da Via Láctea. O Sol que parecia tão grande. Olha lá o que virou o nosso sistema, não é só o Sol. Está todo o nosso sistema solar. Quando você olha a Via Láctea como um todo, nosso sistema solar está dentro daquele círculo. Veja como... Estão lembrados o que compõe o nosso sistema solar? Quem se lembra? Quais são os planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, não é isso? E vai por aí até Plutão, e incluindo o Sol. Está tudo dentro daquele círculo ali que quase não aparece. Então, como dizíamos, irmãos, os cientistas, então, eles calculam que o número de estrelas que você pode apenas observar aqui da Terra é algo em torno de 10 elevado à 25ª potência. Ou seja, seria você pegar um número 10 e colocar na frente dele, o número 1, perdão, e botar na frente dele 25 zeros. Esse é o número de estrelas observáveis no universo. E nós estamos lidando aqui com um número que foge completamente à nossa capacidade de percepção ou mesmo de imaginação. Mas, para que você e eu tenhamos uma ideia, se nós tomássemos um computador dos mais rápidos do mundo, que há computadores que fazem cálculos a média de 10 milhões de cálculos por segundo, se você pegasse um desses computadores para ele computar, seriam necessários 30 milhões de anos para contar essas estrelas. A despeito de toda esta vastidão desse universo, o salmista nos assegura no Salmo 147, versículos 2 a 4, que Deus, o nosso Senhor, Ele conta o número das estrelas e Ele conhece cada uma pelo seu nome. Saiu um amenzinho bem fraquinho, mas saiu. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, Deus grandioso. Esse é o Deus que você e eu servimos.
Veja que nós estamos falando de números que embaralham nossa cabeça, irmãos. Mas o nosso Deus conhece todas essas estrelas, não apenas sabe quantas são, mas conhece cada uma pelo seu nome. E se a gente avança um pouco mais naquela nossa dimensão, olha aí o que é que nós temos agora. Você consegue ver? Consegue ler daí? Aqui está Arcturus, o Arcturus. Olha o Sol que era tão grande, olha lá onde ele foi parar. E a Terra, nessa escala aí, se tornou invisível. E o que dizer agora, irmãos? Antares, Betelgeuse, Júpiter, que é 11 vezes maior do que a Terra, irmãos, nem aparece aqui. Entende? Betelgeuse, o Sol está ali como do tamanho de um pixel. Se você pegar um lápis com a ponta bem fininha e bater no caderno assim, aquela pontinha ali é mais ou menos um pixel. É o tamanho que o Sol se apresenta nessa dimensão aí. Então, dá para você ter uma ideia da grandiosidade deste universo. Nós chegamos ao ponto aí em que o planeta Terra tornou-se invisível. E o planeta, que é 11 vezes maior do que a Terra em diâmetro, também se tornou invisível. E o Sol, a maior estrela do nosso sistema, ficou resumido a um pixel de tamanho. Irmãos, a pergunta de Davi é: quando contemplo os céus, obras de tuas mãos, o que é o homem? Diante do que acabamos de ver, essa pergunta se torna ainda mais significante, não se torna? Ela se reveste de uma relevância, de um significado muito maior. Vamos tomar essa pergunta, irmãos, e torná-la um pouco mais pessoal. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós diante de tanta grandeza? Eu creio que um químico responderia a essa pergunta: que é o homem? Mais ou menos assim. O homem é um mero conglomerado de diferentes elementos orgânicos e químicos que se apresentam de várias formas, quantidades e tipos. Proteínas de DNA e RNA, por exemplo, água, dióxido de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, sais, cálcio, potássio, ferro, fosfato, fósforo, magnésio, iodo, e iria por aí adiante. Assim, um químico descreveria o que é um homem. Talvez um cientista secular respondesse: o homem é um animal. A mais elevada forma de vida, um bípede primata pertencente à família dos mamíferos, não é isso? Homo sapiens. Homo sapiens, ou seja, um produto de milhões de anos de evolução, uma minúscula criatura no universo infinito. Assim descreveria um cientista secular evolucionista. Respostas frias, respostas que eu chamaria de estéreis, como essas, queridos, podem levar qualquer ser humano ao desespero, afogado na sua própria insignificância. Por isso, torna-se perigoso, às vezes, a gente buscar resposta para questões desse porte, desse nível de importância em qualquer fonte. Davi buscou a resposta no próprio Deus, analisando a forma como o homem foi criado. Queridos, Davi reconhece que o homem foi criado apenas um pouquinho menor do que Deus. Eu me encanto, queridos, quando eu leio isso na Bíblia. Ao ele dizer no versículo 5 que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Você leu isso aí em Salmos 8, verso 5, não é verdade? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos. Se você for buscar essa expressão aqui no original, a palavra anjos aqui é a palavra me Elohim, que literalmente significa Deus. Ou seja, o homem foi criado um pouquinho menor do que Deus. Por isso Satanás propôs a Eva lá no Éden: olha, se você comer desse fruto, é tudo que está faltando para você ser igual a Deus. Você sabe, eu que sou cobra, cobra não fala. E eu não falava até comer do fruto, eu comi e estou falando. Agora imagina você, criado um pouquinho menor do que Deus, comeu, virou Deus, e é isso que Deus não quer, porque ele é egoísta, ele quer estar sozinho no poder. O argumento dele até fez sentido, eu imagino. A Bíblia não traz esse argumento, queridos, mas eu não creio que foi diferente pelo seguinte: Eva era uma mulher extremamente sábia. Se hoje nós temos mulheres sábias, inteligentes, imagina Eva. Eva não ia cair em qualquer historinha da cobra.
Sabe que um grande perigo que existe é quando alguém para dialogar com o diabo. Parou para dialogar com ele, você já perdeu. Você vai perder todas. Estão lembrados quando ele tentou dialogar com Jesus? Qual era a forma como Jesus lidava com ele? Está escrito. Sabe que hoje, às vezes, eu vejo nesses pastores eletrônicos que a gente vê na televisão, essas religiões que gostam de brincar com o diabo. Tem religião que fala mais do diabo do que de Deus. Dá mais show envolvendo o diabo do que enaltece a cruz de Cristo. E nesses shows que eles fazem, eu vejo como eles às vezes ficam, qual é seu nome? E ficam, sabe, dialogando com o diabo, como se aquilo fosse, e na verdade é um show, porque o povo vai para lá acreditando. Mal sabem eles que o próprio diabo expulsa o diabo, entende? Mas isso é outra história. O diabo põe a doença na pessoa, o próprio diabo tira e o nego diz, ali está a verdadeira igreja, olha lá, fulano tinha uma úlcera e agora não tem mais. Quem foi que botou úlceras em Jó? Leia a Bíblia e você verá. Ele botou. Agora só botou porque Deus permitiu. Que a Bíblia diz, queridos, que nos filhos de Deus o diabo não toca não. Entendeu? Agora nos filhos dele, que a Bíblia é clara também em dizer que existem filhos de Deus e filhos do diabo. A Bíblia que fala isso, não sou eu. Então com os filhos dele ele faz o que ele quer. Ele põe a doença, tira a doença, ele brinca e as pessoas, uau! Queridos, vamos pegar a Bíblia e vamos estudar? Vamos ver o que significa a verdadeira religião. Estuda a Bíblia que você descobre. Entende? Então o inimigo faz esse joguete e, queridos, o homem foi criado um pouquinho menor do que Deus. A ciência afirma que o homem é um pouco superior aos animais. A Bíblia me diz que o homem é exatamente o oposto, é um pouquinho inferior do que Deus. Nós não somos animais, queridos. Desde criança eu tinha problema com isso, porque minha mãe me instruiu desde a infância sobre minha posição em relação à Bíblia. Então, quando na sala de aula a professora dizia, o homem é um animal racional, eu dizia, come on. Que negócio de animal racional. O homem não é um animal. O homem é um ser distinto de todos os animais, criado à imagem e semelhança de Deus. E uma prova disso é que ele tem raciocínio próprio. O homem não é um animal que pensa, um animal racional. Não. O homem é um ser criado à semelhança de Deus, um pouquinho menor do que o próprio Deus. E como Deus tem vontade própria, ele nos deu vontade própria. Há um hiato muito grande entre nós e os animais, queridos. Apesar de a aparência desfigurada pelo pecado de alguns, os levem a ter muita semelhança com alguns primatas. Mas isso tudo é culpa do pecado, porque Deus não fez homem nenhum com essa aparência desfigurada a ponto de parecer-se com um primata, queridos. Nenhum planeta, por maior que seja, nenhuma estrela, por mais intenso que seja o seu brilho, nenhuma galáxia, por maior que seja a sua vastidão, tem vontade própria ou qualquer semelhança com o Criador. Só você e eu. Só nós. A dignidade, irmãos, o valor, a importância de cada ser humano não é quem ele é, mas, ou seja, ela não emana, não brota de quem nós somos, mas brota de quem Deus é. Aí sim está a raiz da nossa dignidade, do nosso valor e da nossa importância, não de quem somos, mas de quem Deus é. Porque quando eu atribuo a minha importância, o meu valor, a minha dignidade em quem eu sou, isso chama-se orgulho. Mas quando eu olho para Deus e digo, uau, Senhor, eu fui criado um pouquinho menor do que Tu és, isso me faz ser humilde. Isso me faz rastejar entendendo que eu sou menos que nada. Irmãos, nós somos um retrato do próprio Deus. Temos sido desfigurados pelo pecado já por 6.000 anos, mas ainda trazemos as digitais do Criador. E olha, amados, há muita coisa que Deus quer fazer em nós e através de nós, tão somente se nós o permitirmos. A decisão unânime da Santíssima Trindade reunida ali no Jardim do Éden, em Gênesis 1, versículo 26, a decisão unânime foi: vamos criar agora o homem, vamos fazê-lo
à nossa imagem e semelhança. Que coisa linda. Deus poderia ter assoprado e aparecer aí um homem. Deus poderia ter feito qualquer coisa, mas não, queridos, Deus se abaixou. Eu fico imaginando o supremo criador do universo abaixado. E agora, pela primeira vez, talvez na eternidade, sujando suas mãos de lama. Estamos falando do Criador do universo, esse universo grandioso que a gente viu apenas um pequeno flash, insignificante. Esse que criou tudo isso, que conhece todas essas estrelas, sabe quantas são e as conhece pelo nome, se abaixa e agora suja suas mãos de lama na hora em que ele foi formar o primeiro ser humano. E ele olhou e disse: que obra-prima. E agora ele se abaixa mais um pouco ainda e assopra bem nos narizes, na isso do homem. E aí entra o fôlego de vida. Satanás fala através do espiritismo que nós temos uma alma dentro de nós. Deus fala na Bíblia que nós somos uma alma. Alma é isso aqui, ó. Porque foi isso que Deus assoprou em nós. E a minha Bíblia não diz que nós passamos a ter uma alma. A minha Bíblia diz que nós passamos a ser uma alma vivente. A respiração tem sua origem em Deus. Por isso que quando eu morro, a Bíblia diz que o meu corpo, essa parte que foi feita ali de barro, de lama, volta a virar pó e o fôlego que foi dado volta para a sua origem. Mas o Espiritismo leva a nos crer que não, sai uma coisa aí que atravessa paredes e isso não é bíblico, mas isso é outro assunto, queridos. A verdade é que a maneira maravilhosa como Deus nos criou, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus 1:14. Aqui nós encontramos algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Hebreus 1, versículo 14. Eu achei interessante um detalhe aqui nessa passagem. Às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia com pressa e a gente atropela alguns detalhes tão importantes que no outro dia, quando você lê com calma, você diz: Hebreus 1, versículo 14. Vou aguardar até que todos encontremos. Acharam? Hebreus 1, verso 14. Hebreus está lá bem perto do finalzinho da Bíblia, quase já em Apocalipse. Hebreus capítulo 1, no versículo 14, aqui o autor de Hebreus faz uma pergunta. Não são porventura todos eles, está referindo-se aqui aos anjos, espíritos ministradores enviados para quê? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, queridos, aqui o autor de Hebreus está falando dos anjos e os está chamando de servos. Os considera servos porque eles estão aí eles existem, são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora avança comigo até Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Vejam só, quando a Bíblia se refere ao homem, olha que coisa interessante aqui em Apocalipse 1, versos 5 e também o versículo 6. Vejam só essas palavras. Apocalipse 1, verso 5. Vou aguardar, porque enquanto eu ouço páginas passando, isso quer dizer que você está chegando lá. Eu fico um pouco apreensivo, eu espero que não aconteça ainda quando eu ainda estiver ativo no ministério, porque eu fico imaginando o dia que eu tiver que pregar e não ouvir mais esse som de páginas passando, porque o pessoal está só com o celular passando o dedinho, eu vou sentir falta desse som, sabe? Porque é muito significativo. É bom quando você sai de casa com a sua Bíblia na mão. Eu sei que hoje todo mundo tem a Bíblia no celular, mas cada vez que você sai de casa com sua Bíblia na mão, algum vizinho está te olhando. Algum vizinho está te olhando. E quando ele te vê com a Bíblia na mão, ele diz: ali vai alguém diferente. Que só uma pessoa muito especial carrega uma Bíblia, queridos. Claro que toda regra tem exceção, eu estou falando da regra. Entende? E eu espero que esse livro não cai em extinção, ou seja, o seu formato de papel. Voltemos ao nosso assunto. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 diz:
da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E agora vem o verso 6, onde eu quero chamar a atenção. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Nota, irmãos, os anjos são chamados em Hebreus, são considerados em Hebreus 1:14 servos. O homem é chamado aqui em Apocalipse 1, versículo 6, rei e sacerdote. Se você ainda for comigo até Romanos capítulo 8, versículo 17, é um outro texto que vale a pena a gente ler. Numa época em que nós vivemos, alguns de nós, não é isso, sofremos do mal chamado baixa autoestima, é bom ler textos como esses. Romanos 8, versículo 17, aí nos diz o quê? E se somos filhos, somos o quê? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Notem, amados, a Bíblia nos chama em Apocalipse de reis e sacerdotes. Paulo nos chama aqui em Romanos de herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Vocês estão lembrados da parábola do filho pródigo? Aquele filho que deixou o lar, gastou toda a fortuna do seu pai, sentiu-se indigno de ser chamado filho e disse, sabe de uma coisa? O que o mundo tem a me oferecer é só lama, é só bolotas de porcos, não vale a pena. E é exatamente isso, queridos, o pecado, a gente tem afirmado isso aqui muitas vezes, eu peço licença para repetir, o pecado é doce, mas ele não alimenta. Sabe? A fascinação do pecado geralmente dura alguns segundos miseráveis, curtos. Quantas vezes o indivíduo troca a felicidade da sua família por alguns milésimos de segundos de um prazer sexual, joga fora a sua família, joga fora toda a sua honradez na sociedade, joga fora tudo. Não vale a pena, queridos. O pecado funciona mais ou menos como cartão de crédito. Sabe? Cartão de crédito é assim, você desfruta primeiro, depois você paga o preço. Entende? O pecado é mais ou menos assim. Você desfruta, depois vem o preço, vem as consequências. As coisas boas são o contrário, você paga o preço primeiro, depois você vai desfrutar. A Bíblia diz assim, vamos viver uma vida de obediência, depois está garantido para nós o paraíso. Primeiro tem um calvário, depois vai ter a glória. E amados, a verdade é que quando nós olhamos para dentro das Escrituras, nós vemos que o homem ali exemplificado na parábola por aquele jovem, um homem que se afastou de Deus, virou as costas para Deus, volta para casa e na sua mente, no seu discurso, ele já se prepara para ser recebido como escravo. Ele inclusive ensaia um discurso, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados e já está bom demais. E quando ele chega em casa, como é que o pai o recebe? O pai o recebe com uma festa, o pai o abraça, o pai nem o deixa pronunciar seu discurso, o pai ignora aquelas palavras porque para ele aquele é um filho, queridos. Desde quando um filho deixa de ser filho? Assim é você, assim sou eu para Deus. Não importa quão distante você tenha ido, o braço de Cristo é suficientemente comprido para te alcançar. Não importa quão profundo você tenha descido, a misericórdia de Deus é suficientemente extensa para te alcançar e te levantar novamente. Oh, meus irmãos, o que é o homem? Se você examinar o seu DNA detalhadamente, você verá que ele traz em si a digital do Criador. Irmãos amados, no Salmo 139, e eu te convido a abrir comigo sua Bíblia, Salmo 139, versículos 13 até o versículo 16. Veja o que nós encontramos aqui. Salmo 139, versículos 13 até o versículo 16. Assim que todos tivermos encontrado, nós iremos ler. O salmista diz aqui, Salmo 139, no versículo 13,
Todos acharam? Uma versão diz, pois possuíste o meu interior. Uma outra versão diz, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, o salmista segue dizendo, queridos, eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, que coisa fantástica. O que Davi está querendo dizer aqui é que muito antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha tudo planejado. Aquela tragédia que de repente parece ter acontecido em sua vida, pode ter te surpreendido, mas a Deus não. E lembrem-se, nós temos aqui também falado sempre, na vida de um filho de Deus não existem tragédias. Na vida de um filho de Deus não existem catástrofes. Na vida de um filho de Deus existem oportunidades de crescimento. O que nós chamamos de tragédia, Deus chama de oportunidade. Ele está nos deixando crescer. Lembre-se da borboleta quando ela está no casulo, não é isso? Quando ainda na transição de lagarta para borboleta. Quando no final dessa transição, você olha o casulo, ele fica se balançando. É a borboleta já tentando sair, tentando se livrar do casulo. Mas aquele processo dura algum tempo. Porque nesse processo de tentar romper o casulo, ela está fortalecendo sua estrutura óssea para poder voar. Alguém já tentou abrir o casulo com pena da borboleta e quando abriu ela caiu com suas asas flácidas e nunca pôde voar, morreu. É possível que você nesse momento esteja passando por alguma turbulência na sua vida. Deus está te deixando crescer, Deus está te ajudando a crescer, Deus está fortalecendo sua musculatura espiritual para coisas maiores que virão ainda na frente. Sim, meus queridos, não olhemos para baixo, olhemos para cima. Essa percepção não era um mero fruto da mente poética de Davi. O próprio Deus, queridos, ele em mais de uma oportunidade nas Escrituras mostra o quão interessado ele esteve em nós desde o nosso nascimento. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui hoje que eu acho que eu nunca falei em público. Mas quando eu decidi com a minha esposa que nós íamos encomendar o nosso primeiro filho, ali, naquele ato sexual eu orei e pedi, Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória. Fiz o mesmo na nossa segunda, no caso a filha. E durante o processo em que essa criança se formava, eu sempre orava e dizia, Senhor, por favor, forme-a com carinho. E hoje eu peço isso pelos meus netos. E Pai, quando nascer, por favor, preserve com o teu espírito. Irmãos amados, Deus está interessado nos detalhes do nosso ser. Veja o profeta Jeremias, por exemplo, ele reconhecia isso, não apenas Davi. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, se você avançar para a direita aí na sua Bíblia, estando em Salmos, você vai passar aí Provérbios, Eclesiastes, vai chegar lá, Lamentações, não é isso? E aí chega em Jeremias, depois de ter passado Isaías, claro. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, note as palavras do profeta Jeremias aqui, como se assemelham às do salmista. Jeremias 1, versículo 5. Olha só o que Deus fala para o profeta Jeremias aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, o que eu fiz? Te santifiquei e às nações te dei por profeta. Que coisa fantástica! Mães da minha igreja, se vocês ainda planejam ter filhos, pais da minha igreja, peçam a Deus que santifique esse filho antes mesmo de ele sair do ventre. Alguns de nós estamos deixando para interceder pelos nossos filhos um pouco tarde demais. Alguns de nós estamos até deixando para fazer algo pelos nossos filhos um pouco tarde demais.
Alguns de nós estamos achando que quando eles são muito pequenininhos, são muito pequenos para aprender algo. Queridos, o aprendizado começa no ventre. É importante que nós reconheçamos isso. Nossa origem não foi algo do acaso, foi um cuidado especial de Deus. Volte um pouquinho para a esquerda, vamos até Jeremias 46. Veja novamente aqui, Deus dirigindo as seguintes palavras agora à nação de Israel. Isaías 46, versículos 3 e 4. Notem as palavras que são ditas aqui pelo nosso maravilhoso Deus para a nação israelita. Isaías 46, versículos 3 e versículo 4. Isaías 46, versículo 3, na minha Bíblia eu leio assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Olha que coisa linda! Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa! Que é o homem? Irmãos, no Salmos 8, versículos 6 a 8, Davi reconhece que Deus pôs o homem como regente e maestro, como dominador de toda a criação. Permitam-me fazer-lhes agora uma solene pergunta. Se Deus nos colocou como dominadores, por que é então, irmãos, que hoje vivemos como quem é dominado? Se Deus nos fez desde a criação para que fôssemos cabeça, por que em muitos aspectos temos sido cauda? Oh, meus queridos, se Deus nos colocou neste mundo para ser senhores, por que é que temos nos tornado escravos? Se Deus nos botou aqui para dominar, por que é que temos sido dominados? Irmãos, se nós voltarmos ao Gênesis, nós entenderemos o porquê. Lamentavelmente, Adão e Eva passaram o controle desse planeta para as mãos de Satanás com um simples ato de desobediência. E aí tudo virou. Tudo agora estava de cabeça para baixo. A partir de então, de acordo com Romanos 5, 21, quem passou a reinar nesse mundo foi o pecado. E não apenas isso. Romanos 5, versículos 14 e 17 mostram que a morte também reina nesse império de pecado. E nessa condição, toda a raça humana estava condenada à perdição eterna. Mas, irmãos, a nossa pergunta de hoje é: que é o homem? Eu louvo ao meu Deus, sabe por quê? Porque nós somos tão especiais aos olhos do Criador, que quando nós perdemos a semelhança com Deus, Deus se fez a nossa semelhança. Amém? Ah, meus queridos, quando nós já não podíamos mais contemplar a face de Deus por causa do pecado, Deus assumiu a nossa cara, na forma do seu Filho Jesus, que veio a este mundo e nasceu. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus não para de correr atrás de nós. Que coisa fantástica, maravilhosa, magnífica! Quando o homem deixou de ser a semelhança de Deus, Deus decidiu se fazer a semelhança do homem. Ele se tornou um de nós, e uma vez que o homem não podia mais ter acesso ao seu trono, ele desceu do seu trono e veio habitar entre nós. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15 e leia versículos 21 e 22, e veja se não foi assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22. Esse texto eu considero muito importante e gostaria muito que nós não o passássemos por alto. 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 21 e 22. Olhem as palavras que são usadas aqui pelo salmista. Por Paulo, 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22. O apóstolo São Paulo diz aí o quê? Porque assim como a morte veio ao mundo por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos somos
Todos serão vivificados em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso, irmãos? O que é o homem, então? Meus amados, o homem é tão especial que o próprio Deus, que antes havia sujado suas mãos de barro, como eu disse há pouco, para criá-lo, agora, na hora de resgatá-lo, ele novamente suja suas mãos. Só que não mais de barro, mas agora de sangue. Daí você imagina a sua importância, o seu valor, o meu valor, o nosso valor. Meus queridos, somos tão especiais, que lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, Jesus nos lembra que até os fios dos nossos cabelos estão contados. Esse mesmo Deus que sabe quantas estrelas há no vasto e infinito universo e as conhece pelo nome, sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça e na minha. Tamanha é a importância que você e eu temos para Ele, queridos. E Ele não apenas sujou suas mãos de sangue. Isaías 49 nos diz algo que eu apreciaria se você pudesse ler comigo. Versículos 15 e 16. Isaías 49, versículos 15 e também o versículo 16. Palavras sublimes estas. Note só. Isaías 49, versículos 15 e versículo 16. Deus aí faz uma reflexão conosco. E ele nos diz, no capítulo 49 de Isaías, versículo 15, ele faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu faço uma pergunta: pode uma mãe esquecer-se do filho? Zito falou que sim, ou foi Mene? Olha, irmãos, eu morei em Dallas. No verão em Dallas a temperatura chega a 112 graus Fahrenheit, 40 centígrados. E não é incomum em Dallas mães esquecerem o filho no assento de trás do carro e entrarem para o seu escritório para trabalhar. E quando lembra do filho, vai lá, está morto. Não é incomum, é muito frequente isso. Eu sei que aqui acontece também, só que aqui morrem congeladas. Então a Bíblia faz uma pergunta: pode uma mãe esquecer-se do seu filho para nós? Não, peraí, isso... Mas a Bíblia diz, olha, ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Olha agora as palavras do verso 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, diz a minha versão. Os teus muros estão continuamente perante mim. Queridos, esse Deus maravilhoso, que deixou o seu trono e veio a este mundo para morrer por você e por mim, nos tem gravado nas palmas de suas mãos. Que nós não percamos de vistas o Calvário, porque só o Calvário nos revela o nosso real valor. Só o Calvário pode traduzir quem você é, quem eu sou. O seu chefe pode achar que você é apenas mais um na linha de montagem da sua empresa. O seu professor pode achar que você é apenas mais um dentre os milhares de alunos na sua escola. O seu vizinho pode achar que você é apenas mais um no quarteirão. E quem sabe até na igreja alguém pode pensar que você é apenas mais um. Mas aos olhos de Deus, você é único. Você é única. Quando você se olhar no espelho, procure se mirar pela lente do Calvário. Você é muito especial. E você não pode frustrar o plano de Deus, porque Ele veio a essa terra para te levar de volta para o lugar de onde você e eu nunca deveríamos ter saído. Alguns estão frustrando o plano de Deus, continuando a virar-lhe as costas. Em Provérbios 23, 26, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Queridos, Deus pede de nós uma resposta. Nós queremos esse ano, aqui em Taunton, pela graça de Deus, levar no mínimo
10 pessoas aos pés de Cristo. E eu tenho a alegria de ter aqui dentro algumas pessoas que estão em contato já com a verdade e que ainda não experimentaram o novo nascimento depois de conhecer a verdade, queridos, porque alguns até foram batizados, mas se você for investigar a Bíblia, você verá que o seu batismo não te colocou numa posição de viver em novidade de vida. Você foi batizado, mas seguiu transgredindo a vontade de Deus. Mas já foi um passo, pelo menos você hoje está numa posição em que você vê as coisas de uma maneira diferente. E Deus quer que você cresça de glória em glória, passo a passo. O processo da santificação é contínuo. Mas eu gostaria de fazer uma oração especial por você que ainda não se batizou. E que diante do que vimos aqui nesta manhã, gostaria de dizer: Senhor, eu reconheço teu amor para comigo. Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas obrigado porque o Senhor viu algo. E eu quero te dizer, eu não vou te decepcionar, não. Eu vou me lançar inteiramente em teus braços. Eu só preciso de oração, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Então, se você tiver a coragem de, nesse momento, ficar de pé, para que nós oremos em seu favor e para que nós te visualizemos e saibamos por quem orar e a quem ajudar, eu apreciaria. E eu te convidaria a ficar nesse momento de pé, caso você deseje marcar esse turning point na sua vida e esse recomeço com Deus. Haveria alguém aqui disposto ou disposta a fazê-lo? Amém, Isabel? Amém. Amém, Douglas. Que coisa maravilhosa. Irmãos, Jesus nos chama. Apocalipse 3, verso 20, Deus diz: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Ele não vem com um pé de cabra, ele não força a porta, ele bate e espera. Se você abre, ele entra. E ele diz: olha, você abrindo, eu entrarei em sua casa e eu vou participar da ceia com você. Mas o verso termina dizendo: você vai participar comigo, ou seja, eu vou mandar na sua vida. Se alguém mais gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o primeiro, o melhor e o único na minha vida. Eu gostaria de orar por você. E eu te convido a ficar de pé, para que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a entronizá-lo, dar a Ele o lugar que lhe é devido em nossos corações e viver vidas de obediência e de dedicação a Ele. Senhor amado, muito obrigado por esses teus filhos e filhas que estão de pé, dentre os quais me incluo. Ó Pai, aqui estamos porque é assim que queremos estar quando Tu vieres. A Tua palavra nos diz que quando Tu vieres, a humanidade estará dividida em apenas 2 grupos. Um estará de pé, com os braços erguidos, dizendo, como diz o profeta Isaías: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Um outro grupo, João nos revela em Apocalipse, que estará pedindo às montanhas e aos rochedos que caiam sobre eles, estarão fugindo da Tua presença. Pai, nós estamos de pé agora porque é assim que queremos estar naquele dia. Senhor, ajuda-nos. Tu sabes o quanto há em nós que precisa ser mudado. Tu sabes o que há em nós que precisa ser transformado. Obrigado por esses teus filhos que se colocaram de pé, desejosos de marcar um recomeço contigo. Botar um ponto final na velha vida, através da morte espiritual simbolizada pelo batismo e do sepultamento também simbolizado pelo batismo, para começar uma vida a partir da estaca zero. Ó Deus, aceita essas almas preciosas, essas joias de valor incomparável. Ajude-as nesse processo e a nós que um dia já demos este passo, ajuda-nos a ser fiéis até que Tu venhas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus, queridos, e eu os convido a fazê-lo comigo, cantando as estrofes de um hino do nosso inário. E este hino que, Senhor amado, que é o homem para que Tu te lembres dele? Se o nosso planeta, como nós podemos ver há pouco, é menor do que um grão de poeira cósmica no universo, o que somos nós? No entanto, Pai,
tu deixastes o teu trono e viestes a este mundo. Deixaste a tua habitação de glória para nascer em meio a animais, numa manjedoura, para nos salvar. Obrigado, Pai, pela maneira maravilhosa como tu nos formastes, sujando as tuas magnânimas mãos de barro. Mas, Senhor, muito obrigado mais ainda pela maneira como tu nos resgataste, sujando estas mesmas mãos de sangue. Ó Pai, nós não podemos oferecer-te nenhuma outra resposta senão entrega completa, total e incondicional. Aceita-nos, Senhor, e nos ajude a ser aquilo que tu queres que nós sejamos. Nos ajude a andar contigo como Enoque andou. Pai, nos ajude a estar arraigados na sabedoria que se chama Jesus Cristo, a fim de nos conduzirmos prudentemente perante os homens e perante Ti. Nós vamos agora deixar este ambiente, Pai. Lá fora tudo está coberto de neve. A Tua palavra nos assegura que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, Pai, Tu farás nossa vida branca como a lã, branca como a neve. Nós te rogamos, Pai, que assim como lá fora tudo está embranquecido pela neve, que Tu branqueies, que Tu purifiques, que Tu limpes nossa vida, nossa alma, nosso corpo. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.